Queridos e amados irmãos, mais um vídeo para vocês. Quem vos fala aqui é vosso irmão, Pastor João, o irmão João ou Pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema político do governo 66 da besta, ok? O próprio Jesus disse que oraria por nós porque não seria possível nós sair deste mundo, mas orou ao Pai para que o Pai nos desse livramento. E a palavra diz que o próprio Jesus disse que nos daria o livramento no dia da grande tribulação que haveria de vir sobre a terra. Daria esse livramento a quem? A todos aqueles que obedecem a sua palavra, que obedecem a mensagem, que crê nas escrituras, ok? E eu, seu irmão em Cristo, Pastor João, ou irmão João, que estou fora do sistema religioso e se afastando do sistema político, onde vocês veem que eu faço os vídeos aqui, edificando esse pedaço de terra, o qual possa se afugentar, se retirar e possa ter um pouco mais de paz. Não que o governo do anticristo não vai reinar sobre esses lugares mais distantes, ele vai ter controle de tudo, mas na cidade grande terá o controle maior, entendeu? Pois aonde há aglomeração, é mais fácil do governo, dos exércitos, da polícia controlar. É um ambiente controlado. Uma cidade, ela tem milhões de pessoas. Eu, por exemplo, moro em Curitiba, capital do Paraná. E no capital do Paraná, nós sabemos que entre a capital mesmo e a região metropolitana, nós temos mais de 3 milhões de pessoas que residem e moram ali. Então, quando houve a pandemia, nós observamos o que eles fizeram, o que eles conseguiram fazer, controlando a população, intermédio das suas leis e decretos, ok? E assim, é um exemplo, um spoiler do que aconteceu, e nós falamos hoje, um spoiler que dá para passar para as pessoas do que aconteceu e do que vai ser. Foi uma simulação e deu certo, eles conseguiram muitas coisas. Então, meus irmãos, o que o pastor João, ou o irmão João, fora do sistema religioso, trago, é pregar o reino dos céus e a sua justiça. Eu não prego placa de igreja, mas eu prego o evangelho, eu prego a escatologia. Eu falo muito sobre o se converter, deixar do pecado. Eu prego a boa nova e mostro os dois lados da boa nova, salvação e condenação. É isso que eu trago para você, ouvinte, para você que esteja vendo este vídeo. Eu trago a mensagem da Escritura. E eu não posso trazer para você e pregar uma ideologia, digamos, do que prega a política. Porque a política é o reino dividido dos homens, o qual nenhum vai se ter êxito em vitórias como Cristo ou em Cristo. Por quê? Porque eles pregam a primazia, o momento, o século, eles pregam o mundo sustentável, eles pregam o mundo de enganos. Talvez dentro da política tenha pessoas que até sejam conservadoras, mas elas não têm o novo nascimento, elas não servem a Cristo, ao contrário, servem entidades, serve a maçô, serve o grande arquiteto, serve qualquer Deus, menos o que está na Escritura que devemos obedecer. Eles não crêem, ou até crê, mas são enganados por entidades, ok? Então o que eu trago para vocês ela não é bem-vinda, essa mensagem. Por quê? Por que ela não é bem-vinda? Porque está escrito que as pessoas não teriam prazer de ouvir. A própria igreja de Cristo, diz a palavra de Deus, que a própria igreja, as igrejas, os falsos pastores e mestres que vão se introduzir e que se introduziram dentro da igreja, eles apostatariam da fé. O que é apostatar da fé? É abandonar o evangelho verdadeiro. É abandonar aquilo que Jesus ensinou. Jesus falou mais do inferno que do céu. Então nós devemos pregar, como se diz, devemos considerar, você deve considerar, a humanidade deve considerar. Considere a bondade de Deus, o amor que Ele é, mas também considere a severidade. Está escrito isso. Considere a bondade e a severidade de Deus. Coisa que os homens não querem. Eles só querem a bondade. Por isso que vocês veem um abandono do evangelho. Pessoas que pregam o evangelho distorcendo pregam o evangelho, a mensagem de Cristo, só pregando o benefício terreno e carnal. Pois está escrito, porque o Deus deles é o seu ventre, só pensam nas coisas terrenas. Isso está nas Escrituras.
A palavra diz também que as pessoas, no final dos tempos, cercar-se-iam de mestres segundo as suas próprias cobiças. Assim seria. E esses bajulariam, os falsos profetas, os falsos pastores, iam bajular por motivo interesseiro em arrecadar dinheiro e criar grandes impérios, como você vê aqui no Brasil, de exemplo, como a Universal, a Igreja Mundial do Poder da Terra e várias outras. E dentro dessas outras também tem as seitas, e essa maioria dessas igrejas são seitas. Elas não são e não fazem parte da Igreja de Cristo. Entenda você que Deus, a própria palavra diz, o Senhor diz, a palavra diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Que Deus não é servido por mãos de homens, como que se precisasse de alguma coisa. Está escrito isso na Escritura, está na palavra. Eles pregam? Não pregam. Está escrito, Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Deus não é servido por mãos de homens, como que se precisasse de alguma coisa. Está escrito isto. Eles pregam? Não. Eles não pregam e eles não ensinam de tudo que Jesus ensinou. De graça recebeste e de graça dai. E eu trazendo a mensagem da escatologia, a volta de Jesus, o final do mundo, o qual a própria palavra também relata e ensina para nós que a palavra de Deus revela que o mundo foi guardado, né, no dia do dilúvio, não foi guardado para o dilúvio? E agora também o apóstolo Pedro nos mostra, para nós refletirmos, que a terra é entesourada. A terra é entesourada, a terra recebe, né, agrados de todas as maneiras, a terra é construída, né, para o dia do grande fogo. A palavra diz que a terra está reservada como grande tesouro para o dia do grande fogo, para a destruição dos ímpios, dos maus. E isso vai acontecer. Então, meus queridos e amados irmãos, nós temos que entender que o fim virá. E como também está escrito e revelado, eu estou fazendo essa mensagem que não tem dinheiro que pague a revelação que Deus deu para nós. Não tem dinheiro, não tem nada que possa pagar. A palavra diz que chegaria o tempo que as pessoas iam zombar. Cadê a volta de Jesus? Mas isso é cumprimento da palavra, pois está escrito que eles iam zombar, né? Cadê a volta de Jesus? Já morreu os profetas, Jesus. O mundo acaba para quem morre, não é assim que falam? Eu já vi cristãos, teólogos falando que, na verdade, o mundo não vai se acabar. Quem vai se acabar? Quem se acaba é o ser humano. E vem geração e outra geração, e vai permanecer para sempre. Isso é mentira. O próprio Jesus disse que a terra vai se acabar com fogo. A própria Escritura diz que Deus, lá no Apocalipse, e Deus fez novos céus e nova terra. Então como que vai permanecer? A Bíblia não fala que Deus vai restaurar a terra, vai reformar a terra, não. E fez Deus novos céus e nova terra. O mar já não existe mais, e nem o sol, pois a glória do Senhor ilumina toda a cidade da Nova Jerusalém. Agora, irmãos, vamos entrar no ponto aqui mais interessante, no sentido de que nós pregamos a volta de Jesus, escatologia, o fim do mundo, e pregamos também a boa nova. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrepender é deixar de todo pecado, de toda imundícia, ok? Irmãos, você tem que entender, dentro dessa palavra, que Jesus ensinou que nós vivemos neste mundo, mas nós não somos desse mundo. O próprio Senhor Jesus, Ele nos ensina. Ele disse assim aqui em João capítulo 18, verso 36, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Então, se Jesus está ensinando, mostrando que o reino dele não é deste mundo, nós temos que entender que nós também, sendo filho dele, nós também não somos deste mundo. Tanto que lá em João 17, verso 16, ele disse: assim como eu não sou deste mundo, vós também não sois deste mundo, como eu também não sou. Jesus disse: se vocês fossem deste mundo, o mundo vos amaria. Mas porque vós não sois deste mundo, o mundo vos odeia, como odeia a mim. Por que odeia a Jesus? Jesus disse: se eles vos odeiam, antes a mim odiou primeiro, disse o Senhor Jesus. Entendeu, meus irmãos? Então, essa é a mensagem que eu trago para vocês.
ao encontro do teu coração, para você se preparar. E Jesus disse bem claro naquele feito lá em Israel, sobre o que iria acontecer sobre Israel, e aconteceu. E sobre o que aconteceria no final dos tempos, lá está em Mateus 24, a palavra diz que nós devemos fugir. Aqueles que estão na cidade fujam para os montes, os que estão no montes não voltem para a cidade, por causa da aflição, da perseguição que haveria. Então o refúgio do cristão, ou daqueles que buscam o Senhor, é se afastar da aglomeração, da cidade grande, e trazer diante do Senhor adoração, porque na verdade quando nós estamos numa aglomeração, onde o povo está corrompido como Sodoma e Gomorra, Jesus também nos alerta, nos mostrando que no final dos tempos o amor de quase todos se esfriaria. Ele fala assim: porventura, quando eu voltar à terra, acharei alguém me servindo? Porventura, quando eu voltar à terra, acharei fé na terra? Então, meus amados, tudo isso está acontecendo. A fé está desfalecendo. O amor de quase todos, não de todos 100%, mas diz, o amor de quase todos se esfriará, ok? Essa é a mensagem que eu deixo para você refletir, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai, do Senhor Jesus e do Espírito Santo, que fala com você. Não se deixe enganar com os falsos profetas e com a política, porque aqueles que dizem ser judeus ou que são cristãos, se não tiver na verdade, como disse Jesus sobre aqueles que morreram de Siloé, aqueles que morreram na torre de Siloé, Jesus disse, aqueles que morreram na torre de Siloé, eles são pecadores quanto igual a vocês. Se vocês não se arrepender, de igual modo vocês perecerão. Então, o que Jesus disse? De igualdade, desde o judeu, grego ou sem exceção de pessoa, todos vão se prostrar diante do Senhor. Tem que aceitar o convite do Senhor Jesus, obedecer seus mandamentos e leis, o qual é deixar o pecado, se arrepender dos seus pecados, deixar dos seus pecados e obedecer todos os mandamentos do Senhor e ser fiel até a morte. E aí o Senhor nos dará e te dará a coroa da vida. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Deus vos abençoe e vos guarde, para que o nome dele seja glorificado, em nome de Jesus. Amém? E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Querido e amado, e dentro desse contexto que eu fiz no primeiro vídeo para vocês, falando da escatologia e de tudo que está acontecendo sobre a face da terra, e dessa nova era que está acontecendo agora, eu quero deixar para vocês algo. Que nós somos dominados. A palavra diz, e eu, se eu puder, eu deixo o versículo que diz que chegaria o tempo que a nossa lenha, o nosso fogo seria por dinheiro, que é o gás que nós pagamos hoje. A nossa água, por dinheiro, também teríamos que pagar pela água. E nós sabemos de tudo que é manipulado sobre toda a face da terra, dos globalistas, daqueles que são dono do mundo, no sentido temporário, na permissiva vontade de Deus, para que se cumpra as escrituras. Eu também, essa semana, estava vendo um vídeo e com isso nós observamos na história de alguns anos para cá sobre tantas tecnologias que se avançou, a ciência se multiplicou e de 100 e poucos anos para cá nós viemos a ver vários tipos de motores que veio a ser construído intermédio do vapor, depois foi feito agora na parte do petróleo, né? Motores a combustão, no caso a petróleo, diesel, álcool e gasolina e gás. Agora inventaram nessa última era para fazer um mundo sustentável, um mundo de idolatria, adorando as coisas deste mundo, e inventaram a tal do mundo sustentável e o carro elétrico. Mas o carro elétrico já está afundando no seu desígnio também, porque, como diz, como eles vão alimentar essas baterias com energia solar, se a escritura diz que o sol não vai dar mais a sua potência, a sua energia como era antes. O céu, a terra, tudo vai ficar como se fosse um saco de silício escuro, negro. O sol não dará mais a sua luz como é hoje. E nem a lua, e nem as estrelas. Tanto que diz a palavra que as estrelas vão cair do céu. Então, vendo nisso, eles também são sagazes e inteligentes ao ponto de estudar a escritura e sabem que são pontos verídicos e verdadeiros. Mesmo que negando, né, eles sabem que é verdade. Com isso, então, agora o Elon Musk, ele diz que inventou agora, está vindo nas mídias sociais, o carro a água. Então, tudo vem por preço. Nosso gás, a nossa água que tomamos, e agora, mais do que nunca, vai se valorizar, então, as águas.
Em um evento que marca um potencial ponto de virada para a indústria de transporte e energia, Elon Musk, o renomado empreendedor e visionário, apresentou uma inovação surpreendente: um motor movido a água. Esta revelação não é apenas inovadora, mas promete redefinir completamente o conceito de motores como os conhecemos. O aspecto mais revolucionário desta inovação é sua promessa de transformar drasticamente nossas normas ambientais e tecnológicas. O motor da água de Musk não é apenas um avanço tecnológico, é um salto em direção a um futuro de sustentabilidade ambiental. O qual nós sabemos que só tem 2% em todo o mundo de água doce. É claro que conseguem tirar, né, a água, transformar a água salgada em água doce, mas a água doce realmente em todo o mundo é 2%. E um dos países que tem mais água é o Brasil. E agora, com a invenção dessa nova invenção de Elon Musk, de ser os carros feito a água, então virá a grande crise e o grande conflito sobre as águas. Pode ter certeza disso, porque o homem está atrás do poder, do dinheiro e de se manter no poder, como mais forte, como mais poderoso, escravizando o seu próprio semelhante. Não só dentro do reino familiar, mas dentro do reino globalista de países e nações. Então, espere o porvir no dia de amanhã e verás que realmente tudo está caminhando para que haja um só governo. O governo da nova era, o governo 66, o governo do dinheiro, o governo que vai trazer paz e segurança sobre toda a humanidade. Vai trazer segurança com engano e com mentira, prosperidade com engano e com mentira. E as pessoas acreditarão, darão ouvido ao espírito de mentira e engano. Por quê? Porque a própria palavra disse que eles fariam isso, eles enganariam. E o próprio Deus, vendo que o homem rejeita a sua verdade, quem é a sua verdade? É seu filho. Quem é seu filho? Jesus Cristo, o qual ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai não ser por mim. Eles rejeitando a Cristo e a verdade de Deus, Deus então enviará o espírito do erro, o espírito do engano, da mentira, para que creiam na mentira, e eles vão crer no anticristo. Eles vão crer na mentira do anticristo, que vai trazer paz e segurança, e prosperidade, e só bênção. Mas repentina destruição virá logo após. Então, irmãos, tudo está na Escritura. Eu creio nisso, isso vai acontecer. Prepare-se para encontrar com seu Deus, o Todo-Poderoso, quer tombando a terra, ou quer na vinda universal sobre toda a terra do Senhor Jesus, ou no reino do Senhor Jesus. Então, esteja preparado. Eu até digo que nós cristãos devemos estar preparados, não só para passar pelo arrebatamento, mas também para morrer. Porque se não tivermos preparado, se nós não tivermos preparado para morrermos, para passar para o outro lado, então não entraremos aos portais dos céus. E a única forma é aceitando o convite do Senhor Jesus, se arrependendo do nosso pecado, aceitando Jesus, deixando de toda maldade, se batizar e ser fiel, seguindo ao Senhor Jesus até o último dia, até o último suspiro na face desta terra. Ser fiel até a morte, disse o Senhor Jesus: dar-te a coroa da vida. Então, sabendo disso e nisto, que Jesus, mesmo sendo Deus e todo-poderoso e santo, ele falou que você, que nós, que a igreja, que o povo santo seria perseguido, seria odiado, seria massacrado, e assim será. Mas o Senhor tem a vitória para mim, a vitória para você, se crermos e obedecermos na sua mensagem e nas suas leis. É o que diz no Apocalipse. E o Senhor dará o livramento no dia da grande tribulação que há de vir sobre a terra, para aqueles que obedeceram e que obedecem a sua palavra. Amém, irmãos? Fique com os vídeos aí, tire suas próprias conclusões, sabendo que breve Jesus voltará. Breve o Senhor estará aqui de volta e vai desmanchar essa bagunça e vai condenar os ímpios ao lago de fogo, e todos os seus demônios e todos os seus seguidores. Toda honra e toda glória te dará ao nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Paz e graça, a paz do Senhor a todos, meus irmãos, e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.